Então vamos lá. Tá, pessoal, boa noite. Agora essa gravação tá valendo, tá? Que eu tô dei uma paradinha por causa da. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre dois pontos e vocês ficam liberados para desenvolver a vistas ortográficas do projeto de vocês, tá? Então eu vou pegar aqui a apresentação que eu mandei para vocês, para que vocês possam dar uma olhada no que a gente está trabalhando. Vamos lá. Já está em tela aí para vocês? Sim. Tá. Tá sim. Ótimo. Vou falar sobre dois pontos. Escala e cota, tá? Que é uma coisa que vocês vão utilizar agora. Primeiro, escala. Certo? As escalas, elas são uma relação para fazer um desenho de verdadeira grandeza, certo? E com tamanhos diferentes, certo? Porque às vezes a gente precisa detalhar um objeto. Então o tamanho real ele pode ser reduzido ou ampliado para o desenho, dependendo do que a gente quer detalhar, certo? Então essas escalas elas são porque às vezes tem um objeto muito grande ou muito pequeno que você precisa desenhar com detalhes. Então, por exemplo, uma ponte ela precisa reduzir, certo? Então tem escalas que fazem as coisas do mesmo tamanho, que mantêm, outros que reduzem, outros que ampliam, mantendo a verdadeira grandeza, só que em proporções menores ou maior, certo? E a ideia é trabalhar a realidade, né, e a representação gráfica. Vamos lá. Essa aí é uma formulazinha que vocês podem utilizar, tá? O D menor é a medida gráfica, aquela que você mede no desenho, e o D maior é a medida real. E ali você vai encontrar a escala. Então, por exemplo, olha, eu estou fazendo uns quadradinhos aí para facilitar. Esse quadrado aí tem 8 por 8 metros. E é um objeto real. Seria assim, tá? Eu estou mostrando aí só para vocês terem ideia. Então, o que que acontece? Se eu vou fazer ela na escala 1 para 1, eu tenho que desenhar o elemento com a medida real. Então, como vocês podem ver aqui, ó, 1 dividido por 1 sobre 1, 800, que é 800 centímetros, dividido pelo tamanho real, certo? Então, aqui eu posso achar, olha, quando eu faço o cálculo, eu vou encontrar que o desenho real tem 800 centímetros, ou 8 metros. Certo? Se eu fizer nessa escala, que é 1 dividido por 50, e medir 8 centímetros com a escala de centímetros, tá? O que que eu vou encontrar? Qual é a medida na realidade? Então eu pego 50, divido ele por 8, vou encontrar 400 centímetros. Então quando eu pegar uma régua comum e medir 8 centímetros da escala, ele vai dar 4 metros na escala para 50. Essa escala aqui, vocês reparem que o número maior está na frente. Então ela é uma escala que amplia o objeto. Então se eu fizer essa mesma continha e medir 16 centímetros aqui, eu vou encontrar que o objeto tem 8 centímetros. Então, por exemplo, eu quero desenhar um parafuso. Então, ao invés de eu fazer ele numa escala reduzida, eu posso fazer numa escala ampliada. Certo? Então, a ideia é essa aqui. Sempre o resultado vai ser centímetros, certo? Então, um objeto, aqui é uma representação só, né, de 8 metros, né, e aí a metade dele na escala 1 para 200, e aqui o dobro dessa escala por 100. Tá aqui os três objetos em verdadeira grandeza, porém em escalas diferentes. Por isso que eu botei esse quadriculado aqui, para você ver que aqui tem 1, 2, 3, 4, 8, aqui tem 8. Aqui tem 4, aqui tem 8. Então, a verdadeira grandeza não mudou.
A única coisa que mudou é que a representação está maior ou menor, certo? E aí a gente tem algumas escalas, como eu falei, natural, de redução e ampliação. Vocês podem usar uma escala gráfica. Isso aqui é colocado junto com o desenho, porque pode haver qualquer mudança na impressão, e aí a pessoa vem com a régua, mede a escala que está desenhada do lado do desenho, vai saber que tamanho é o objeto. Por isso que os mapas têm isso, tá vendo? Você pegar uma régua aqui, medir, e pegar esse pedacinho aqui, que dá 300 quilômetros, medir aqui, ó, do Rio a Vitória, dá mais ou menos 2 de 300, então tem mais ou menos 600 quilômetros. Então, essa escala gráfica, independente do que eu tenho dizendo aqui, qual é a proporção, ela serve para medir, certo? E aí aqui as escalas numéricas que eu falei para vocês, tá? A ampliação sempre o numeral vem antes. Então isso aqui é 10 vezes maior, isso aqui é 5, isso aqui é 2. A escala natural tem os números iguais, é 1 para 1. E a redução, o segundo número que altera. 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. 2 para 1, 2 para 5, 2... é assim que se lê. Certo? Então, você lê 1 para 5. Ou 1 por 5. Mas normalmente você fala 1 para 5 aqui. Certo? Aqui as escalas numéricas, como aqui. Depois vocês podem ler com calma isso aqui, para vocês verem o cálculo. Olha só, tá vendo aqui de novo um objeto que tem um metro aqui. Se eu reduzir ele, vai ter 1 metro também. Só que essa aqui é a escala para 100, essa é 1 para 200. Então esse é a metade do outro. E aí aqui é só a explicação na norma, como é que funciona. Vocês devem ler, eu estou deixando esse material também para vocês poderem utilizar ele na leitura. E aí tem alguns detalhes. Normalmente é usado essas escalas para redução, essa natural, essa para ampliação. Olha só, tá vendo? Escala mais usadas que tem. Por isso que o escalímetro ele tem 1 para 20, tá vendo? Tem 1 para 50, 1 para 100. Então e aí eu posso fazer o contrário também. Tem um programinha que alguém descobriu e falou para me mostrou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é interessante. Vou pegar aqui. Olha só. Ele é esse aqui, escalímetro online. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem utilizar isso aqui, ó. Muito simples, você bota a escala, 1 para 100, por exemplo, e bota aqui a medida. 40. Opa. Então, se você quiser calcular, você vai saber, ó, 40 metros. Se você usar uma escala de centímetros, você tem que fazer 0,4 na escala 1 para 100, tá vendo? Se eu botar aqui 1 para 1, olha só. Tá vendo? Você tem aqui, aqui tem essa medida em milímetros, tá vendo? Posso mudar aqui para metros. Ó. Então, se eu tenho 40 metros, na escala 1 para 1, vai dar, obviamente, 40 metros aqui. Então, isso aqui é bom para vocês estudarem as escalas. Na escala 1 para 100, 40 metros é 400 milímetros, ou 40 centímetros. Ah, quanto que ficaria na escala 1 para 50? Tá aqui, ó. 80 centímetros. Oi, alguém está perguntando? Eu aqui, ô professor. Pois não. Para quem quiser fazer isso também, só complementando o que o senhor falou, você pega o número do tamanho real, multiplica pela escala. Multiplica por exemplo, escala de 1 para 2. Você vai multiplicar. Eu tenho um objeto de 50 centímetros. Então você vai multiplicar 50 vezes 1 dividido por 2,
que você vai achar o tamanho real. O tamanho dele na escala, quer dizer. E se você quiser ampliar, você só inverte a escala. Você, em vez de colocar 1 para 2, você coloca 2 para 1, que vai dar a ampliação. Então, Eduardo, é isso aí. Cada um vai encontrar um caminho de chegar a essa possibilidade, entendeu? O importante é fazer isso na escala, porque você precisa trazer as medidas da verdadeira grandeza para a representação gráfica, para o desenho, de maneira que se mantenha todas as proporções. Por isso que eu fiquei muito preocupado com as perspectivas isométricas de vocês, porque teve alguns de vocês que não fizeram exatamente na escala, tá? E isso, na hora que você vai fazer um projeto técnico, tem que ser certinho, porque senão a pessoa reproduz lá de forma equivocada. Ou vai ter dúvida, vai ter que perguntar a vocês depois. Aí vai perder um tempo danado. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, pessoal, olha só. Aqui tem aí, depois vocês leem algumas indicações de escala, 1 para 1 para detalhamento geral, ampliação de banheiro, aí tem uma série de orientações aqui que vocês podem ler e consultar na hora que precisar, tá? Bom, o escalímetro, que é o instrumento que a gente usa para essas medidas, tá? Olha só, na escala 1 para 50, certo? Cada tracinho desse aqui, ele tem 3 tamanhos de tracinho. Um bem comprido, que marca o 0, o 1, o 2, certo? Um tracinho intermediário aqui, que marca a medida entre o 0 e 1. Então, se aqui é 0 e 1, aqui é exatamente a metade. Tem um outro tamanho que marca uma subunidade, então ele considera 10 unidades daqui para cá, eu vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. E ainda tem uma divisão ao meio dessa unidade. Então, é só vocês contarem os tracinhos para saber. Então, na escala 1 para 50, por exemplo, daqui para cá, representa 1 metro. Então, se eu quero meio metro, eu trago até aqui. Se eu quero 10 centímetros, eu trago até aqui. Se eu botar a escala 1 para 500 aqui, eu aumento um 0 em tudo, tá? Então, aqui, em vez de ser 0 a 1, que é na escala 1 para 50, não 1 para 500, aqui é de 0 a 10. E aqui no meio, entre 0 e 10, em vez de ser meio, será 5 metros. E assim sucessivamente. À medida que eu coloco um 0, eu acrescento os zeros aqui. Certo? Então, 1,5 metro, certo? Aqui é 2, 1, 2, 2 e 10, 2 e 20. E assim sucessivamente. Olha aí, escalão para 500, tá vendo? Aqui onde era 1, passa a ser 10. Aqui onde era meio, passa a ser 5. E assim sucessivamente, tá? Então o escalímetro é uma maneira de vocês colocarem isso. Na escala 1 para 5 já é o contrário, tá? Aqui em vez de ser 0 a 1, é de 0 a 10 centímetros. Então aqui é 5 centímetros. Certo? Aqui tem uma tabela para depois vocês lerem aí sobre unidades. E é isso, tá, pessoal? Lá no CAD, eu já deixei preparada a forma de fazer escalonamento, tá? Alguém está perguntando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. No CAD, eu deixei um escalonamento pronto para vocês. Olha só, se eu pegar aqui... Opa, deixa eu botar em tela que eu não coloquei, só um minutinho. Tá em tela já aí para vocês? Já sim. Então, eu andei brincando aqui, fazendo umas isométricas aqui, olha. Se eu pegar aqui no papel, lá no A3,
e eu pegar aqui, botar aqui o modelo, ó, eu rodando o cursor do mouse, ele vai diminuindo e aumentando. Então, se eu marcar um elemento qualquer desse aqui, qualquer linha dessa, certo? Eu posso fazer o seguinte, vir aqui, ó, já deixei as escalas prontas. Ó, tem todas as escalas aqui, ó. Então, se eu estou com uma figura marcada ali, eu colocar 1 para 100, automaticamente o desenho vai ficar 1 para 100. Certo? Se eu clicar de novo e colocar isso na escala 1 para 50, ele vai ficar 1 para 50. Se eu chegar aqui, marcar e colocar 1 para 200, ele vai ficar 1 para 200. Então eu já trabalhei aqui, eu não vou entrar no detalhamento de como calcula isso não, porque a gente não tem um tempo para fazer. Então aqui é só vocês trabalharem as escalas, tá vendo? Eu coloquei as escalas mais usual. Se eu botar aqui 1 para 1000, ela vai ficar bem pequenininha. Ó, tá vendo? Então isso aqui é 1 a 3, esse desenho é bem pequenininho. Então talvez ele seja melhor ser feito na escala 1 para 100, por exemplo. Olha lá, tá vendo? E aí ele está aí colocado no meio do trabalho. Que desenho é isso aí? É isso aqui, ó. Que eu estava fazendo as vistas, né, desse objeto aqui em perspectiva isométrica. Certo? Então, para facilitar a vida de vocês, eu já deixei as escalas tudo pré-setadas, tá? Então, aí com o tempo, com o uso do programa, vocês vão desenvolvendo até ter a destreza necessária do dia a dia. Vendo tutoriais, essa coisa toda para poder trabalhar. Beleza? Cota. A cota, elas são linhas, né, que dão apoio para botar o numeral da medida. Certo? Então, repare que aqui dentro desse arquivo vocês vão ver isso. Ó, as cotas são colocadas sempre fora do objeto. Certo? Para não confundir. Aqui tem um dentro, mas isso deve ser evitado o máximo possível. Aqui é o desenho do jeito que vocês vão fazer, tá vendo? De um lado, do outro. Então, tem essa norma aqui, 10.126, que vocês podem baixar na internet. Ela vai ter aí todas as regulamentações da cota. Ó, tá vendo? Essa aqui é a linha auxiliar. Esse limite que os arquitetos costumam colocar uma linhazinha só assim. Engenheiro costuma colocar uma setinha. Pode botar uma bolinha. É para marcar o encontro das linhas diferenciando do objeto, tá? Então a cota, aqui linha de cota, valor numérico, a linha auxiliar e um tracinho que marca o limite. Certo? Então, aqui tem também todas as especificações, que eu não preciso ficar repetindo, vocês podem olhar, os distanciamentos e a forma. Ó, aqui, como eu falei, botar uma bolinha, tá vendo? Certo? A linha auxiliar. Aí vai depender do estilo de cada um, às vezes tem uma linha maior, uma linha menor. Olha lá, tá vendo aqui eu falei para vocês? Cada um usa de uma forma e aí depois vocês podem configurar isso aí, tá? Mas você não deve se preocupar com isso nesse exercício não, porque já está mais ou menos organizado aí para vocês trabalharem. Tamanho de numeral, tá vendo na escala, mais ou menos 2 milímetros de altura. Olha aqui, isso aqui vocês devem prestar atenção. Depois eu vou mostrar para vocês como é que cota fazendo esse detalhamento. Certa cota viradinha aqui, ó, tá vendo? Essa linha, ela é paralela a essa linha.
essas linhas aqui são paralelas a essas são paralelas a essas. As cotas sempre estão fora do objeto. Então, é uma forma de cotar a perspectiva isométrica. Certo? Ó, tá vendo aqui? Ó? Ok. Errado, botou um pedaço lá alto para cá. Sempre uma linha contínua, colocando o máximo de cotas que tem. Ó, aqui também é uma indicação. Ó. A cota maior sempre para fora e as menores para dentro. Tá vendo? Façam o possível para evitar isso aqui. Né? E aí tem as medidas. Quando você faz uma inclinação, precisa marcar o ponto para poder traçar. Tá vendo aqui como é recomendado? Puxar bem a linha e tal. Isso aqui não é recomendado. Né? Pegando o eixo aqui. Circunferências, você pode marcar o raio, ou pode simplesmente fazer uma cota do diâmetro, tá vendo? Isso aqui indica que o raio é 3 centímetros. Essa cota aqui. E aí está aí como você deve fazer sempre paralela às arestas. Certo? Então, traçar as cotas desse jeito. Bom, aí as regras gerais, isso aqui é para vocês olharem com calma e ficar prestando atenção. Quem for fazer engenharia civil, normalmente se coloca cotas assim, para marcar as janelas e as portas, largura 80, altura 2,10, certo? Tá aqui as dimensões e também a peitoril, aqui embaixo, largura e altura, a largura sempre vem primeiro, e é isso, certo? Então, esse material está disponibilizado para vocês olharem aí as regras, as normas, com cautela para fazer as cotas nos objetos. Tá bem? Eu falei de escalas e cotas hoje, tá bom? Certo? Professor? Pois não, Júlio. Eu tô com uma duvidazinha aqui. A estrutura da nossa legenda, você colocou lá as medidas, se não me engano, 1,78 e 25. Dentro da nossa legenda, a gente pode separar o que a gente vai colocar de texto ou tem que seguir aquele modelo que você mandou? Porque aquele modelo não está cotado, tá só as informações. Qual modelo que você está falando? Da legenda. Ah, tem a prancha legenda... 3 e a legenda. Aí eu tenho a altura e a largura da legenda. E dentro eu tenho as informações. Cada informação está dentro de um quadradinho. E não tem a cota desses quadradinhos. Eu mesmo posso estabelecer? Pode, na legenda pode, não tem problema não. Essa parte aí, ela não é... Vai depender do tamanho da letra, da organização que você vai fazer, entendeu, Júlio? Ah, sim, beleza. Então aquilo lá foi só um exemplo de como a legenda é feita. Isso, só exemplo. Mas vocês podem fazer de acordo com o estilo de vocês. Um gosta de uma letra maior, outra menor, e fica à vontade, entendeu? Então tá bom, obrigada. Tá bom. Pedro, pode falar. Eu vi em uma UA que o texto, assim, o numeral, no caso, às vezes o texto segundo a UA, sempre deve ser colocado acima da linha da cota. É certo isso? De vez em quando, se eu não me engano, eu vi em alguns slides seus, talvez em algum lugar eu me lembro que eu tenha visto, que o número ou o texto ficava entre a linha, entre uma linha e entre outra, centralizado, não tem? Mas dentro da linha. Não com a linha riscando. É interessante que o numeral fique conforme aqui que foi apresentado. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá. Ó, Pedro. Olha só, tá vendo onde que tá? Aqui eles viraram ao contrário, tá vendo? Botou de um lado e do outro. Eu prefiro colocar sempre para fora assim, tá vendo? Ó lá, tá vendo a numeração? Neste caso aqui, ó, eles estão usando o numeral sempre acima da linha, tá vendo?
Como está do outro lado, eles colocaram aqui por cima. Ó, aqui é a mesma coisa, está sempre acima da linha, ó, tá vendo? A virada está acima, sempre acima da linha. Certo? Aqui, ó. Então, essa aqui fica para lá, porque está acima, essa aqui está acima, essa aqui está acima, sempre acima. Entendeu? Ó, tudo acima, tá vendo? Então, Então melhor depende botar em cima. Entendi. Então, sempre procure essa regra, coloque acima da linha de cota. Tudo bem. E aí você vai, tá vendo? Sempre acima. Certo? Ok, obrigado. Na verdade, na UA, Pedro, tem os dois modelos, tanto aí no centro, aí, acima da linha, ou entre as linhas. Segundo a UA, pode ser essas duas opções. Você diz assim, partir a linha e colocar no meio, não é isso? Isso é questão de estilo, entendeu? Segundo a caso UA, dessa... é os dois estilos, ou esse daí, ou esse partido aí, mas o mais usual é acima da linha. Uhum. Então, mas veja. Oi, pode falar, Pedro. De cota? O importante é você assumir um estilo para tudo, tá? Que não pode ter variações no mesmo desenho. Isso aí. É o que fala na UA. Se for assumir um estilo, é assumir todo o desenho. Beleza? Tá. Por isso, entendeu? Se você resolver botar dentro da linha, partir a linha e colocar aqui no meio, faça tudo assim. Se você resolver colocar acima, faça tudo assim. Para não ficar de um jeito e do outro. Manter uma unidade. Tá bom? Ok. Eu vou desligar aqui a gravação para poder salvar aí o vídeo e atendo a vocês aí no que vocês precisarem.